Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre 5 livros de autores brasileiros mais caros já vendidos no Brasil. Segundo... Ai gente, aqui não dá pra ler. Aí vamos ver aqui. Sai, mosquito. Vamos, bichinho. Abriu aqui. Então, 5 livros de autores brasileiros mais caros já vendidos no Brasil, segundo vendas documentadas. Primeiras edições de Euclides, Machado e outros autores alcançaram cifras raras no discreto mercado brasileiro da bibliofilia. Uma primeira edição de Os Sertões chegou a 143 mil, outra de Últimos Cantos parou em 5.450. A diferença não mede a importância literária de Euclides da Cunha e Gonçalves Dias, comparação que seria tola, mas o grau de raridade de dois objetos que atravessaram o tempo em condições muito particulares. Papel, tiragem, conservação, brochura original, assinatura, dedicatória e procedência entram nessa conta em um peso que o conteúdo disponível em edições modernas e arquivos digitais já não pode ter sozinho. O texto de Dom Casmurro está por toda parte. Um exemplar da primeira edição, com palavras escritas por Machado de Assis para seu primeiro proprietário, evidentemente não... Eita, gente. Cadê? Dos 200 volumes de A Cinza das Horas, pagos pelo próprio Manuel Bandeira em 1917, parte desapareceu, parte foi encadernada outra vez e perdeu elementos que interessam aos colecionadores. Sobreviver não basta, é preciso sobreviver direito. Exigência um pouco indecente, quando aplicada a livros feitos de papel frágil e destinados, em princípio, a ser manuseados. Há ainda um mercado avesso à publicidade, em que muitas negociações ocorrem sem que o preço venha a público, e até certos leilões preservam o nome da obra, o número do lote e o registro da venda, mas escondem o valor final. Os casos documentados permitem, ao menos, acompanhar a distância entre o livro que se lê e aquele que, por ter passado por determinadas mãos, escapado de acidentes, cupins, umidade e encadernadores criativos, já pertence também à história material da literatura. No alto dessa escala está um volume de 1902, que Euclides da Cunha acompanhou de perto, corrigindo à mão o que a tipografia deixara escapar. Aí aqui eles mostram, o primeiro, Euclides da Cunha, Os Sertões. Aí os Sertões começa muito antes de Canudos, antes que o exército atravessasse o sertão, dispare os canhões e transforme em cadáveres os homens, mulheres e crianças reunidos em torno de Antônio Conselheiro. Euclides da Cunha obriga o leitor a passar pela terra, pedras, serras secas, plantas, tortura pelo calor. Depois vem o homem, só então chega a luta. A divisão tripartida, a terra, o homem e a luta. Pode surgir a ordem tranquila de um tratado, mas dentro dela se agita um livro que não cabe direito em gênero algum. Reportagem de guerra, ensaio histórico, estudo geográfico, interpretação nacional, delírio científico e tragédia. Enviado para o estado de São Paulo para acompanhar a fase final da campanha em 1897, Euclides chegou ao sertão ainda contaminado pela versão oficial
que descrevia os seguidores de Conselheiro como fanáticos monarquistas empenhados em derrubar a República. Voltou de lá menos seguro. Publicado 5 anos depois, o livro preserva as teorias raciais e deterministas de seu tempo, algumas indefensáveis já há mais de décadas, mas acaba entrando em guerra consigo mesmo. O homem que tenta classificar o sertanejo segundo uma ciência hoje desacreditada é o mesmo que lhe confere grandeza épica e denuncia o massacre cometido pelo Estado brasileiro. A ideologia diz uma coisa, a literatura, felizmente, não obedece. A primeira edição saiu pela Lammert em 1902, paga pelo próprio autor. O volume tinha 602 páginas e incluía mapas e registros relacionados à campanha. Euclides acompanhou a impressão de perto e dirigiu manualmente dezenas de pequenos erros em exemplares já prontos, numa operação obsessiva que tornou cada volume ainda mais particular. A sobrevivência da brochura original, frágil como era comum naquele período, passou a ser um fator decisivo de valorização. O exemplar, leiloado em dezembro de 2021, foi oferecido inicialmente por R$1.200.000. A disputa entre colecionadores levou o preço a R$143.000, recorde amplamente documentado por um livro impresso do autor brasileiro vendido no país. Corrigida pelo IPCA, disponível até junho de 2026, a quantia equivalente a aproximadamente R$179.000 em agosto. É dinheiro suficiente para comprar milhares de edições modernas de Os Sertões. Nenhuma delas, porém, terá passado pela oficina enquanto Euclides ainda perseguia erros tipográficos com a mesma obstinação que dedicara aos erros da República. 2. Machado de Assis, Dom Casmurro. Bentinho mandou no Engenho Novo uma casa semelhante àquela em que passara a infância na rua de Matacavalos. Reproduziu janelas, cômodos, pinturas e outros detalhes, acreditando talvez que a arquitetura pudesse religar as pontas da vida. Não pôde, restou-lhe escrever. Dom Casmurro nasce desse fracasso e cresce dentro de outro. A impossibilidade de recuperar o passado sem deformá-lo, à medida de quem conta. A história é tão conhecida que quase se tornou um plebiscito nacional. Capitu traiu ou não traiu? A insistência na pergunta prova a eficácia da armadilha montada por Machado, mas também pode impedir que se veja o essencial. O processo inteiro é conduzido pelo marido. Bentinho escolhe as testemunhas, organiza as provas, interpreta os olhos, os silêncios, a semelhança do filho com Escobar e até gestos de Capitu diante do cadáver. A acusação não escreve uma linha em sua defesa, antes de ser um romance sobre adultério. Dom Casmurro é uma investigação venenosa sobre o poder de quem possui a narrativa. A primeira edição foi publicada por Gardner com data de 1899. É um volume fisicamente modesto de 400 páginas e apenas 17,5 centímetros de altura, quando tímido para um livro que acabaria ocupando tamanho espaço na cultura brasileira. Um exemplar vendido pela Babel Livros trazia o elemento capaz de arrancá-lo definitivamente da condição de peça, apenas uma dedicatória de Machado de Assis. A primeira edição. Há livros autografados e há aquela cópia específica na qual o autor escreveu para alguém, em algum momento que não se repetirá. A venda por R$24.000 foi divulgada em agosto de 2015. Como a data exata da negociação não foi informada, o mês da reportagem serviu de referência para a correção monetária. Em agosto de 2026, como o IPCA calcula
Lá até junho, a quantia corresponde a aproximadamente 42,3 mil. O comprador levou uma primeira edição, a assinatura e a dedicatória de Machado. A prova definitiva contra Capitu, como era de esperar, não estava incluída. Manuel Bandeira, A Cinza das Horas. Aí depois tem um textinho aqui para vocês poderem ler. Casimiro de Abreu, As Primaveras. E Gonçalves Dias, Últimos Cantos. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!